bem-vindos a uma sessão que nos agrada muito apresentar, uma sessão que não foi preparada por nós, foi preparada pela SOS Racismo e que, por isso, está aqui o Alain Dubá ao meu lado em representação. E é uma sessão que surge no contexto do Cinema de Urgência. O Cinema de Urgência é uma secção que a Doc Lisboa já tem vindo a apresentar há alguns anos e que vamos fazendo em colaboração com outras associações, outros coletivos que se dedicam a manter ativos debates e reflexões importantes. E o de hoje é um debate muito importante, pelo qual fico muito contente por ver esta sala cheia aqui para esta sessão e para depois participar no debate com a participação da Ruth Gilmore e da Jamila Ribeiro. E dizer-vos também que esta sessão que agora vai ter lugar não é um debate, é uma proposta que não termina aqui dentro do contexto do DOC Lisboa e que prosseguirá em janeiro, 14 a 20 de janeiro, com uma programação diária no Padrão dos Descobrimentos, também feita pela SOS Racismo, e por isso o meu obrigado à SOS Racismo por esta que estamos a fazer em conjunto, é gigantesco, e obrigado a vocês por se juntarem hoje a nós, nossa palavra. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer a vossa presença, agradecer muito a oportunidade que o DOC Lisboa nos dá de finalmente conseguirmos também trazer em mais um outro espaço da afirmação cultural o debate, que é um debate essencial para a nossa democracia, que é a questão racial. Por isso, quero muito agradecer o DOC Lisboa e, em particular, o Miguel que me desafiou para isto. A proposta que nós temos hoje, portanto, como vocês viram, alguns vão se perguntar porque é que escolhemos aquele título, romper o silêncio e dificultar o racismo, porque nós estamos convencidos de que um dos problemas da sociedade portuguesa é o negacionismo. Ninguém quer discutir, ninguém quer enfrentar, ninguém quer olhar de frente o problema da questão racial, pensando que se não se falar do assunto, ele desaparece. Se não se falar dos problemas, eles desaparecem. Ora, não há nenhum projeto de sociedade viável em que não se consigam enfrentar os problemas. Um dos problemas essenciais da sociedade portuguesa, das sociedades pós-coloniais, como a nossa, é a questão racial, é a questão da pertença, como é que as pessoas não brancas são vistas na sociedade portuguesa, como é que a nossa herança colonial tem impacto no nosso cotidiano, todos os dias. É sobre isso que temos que discutir se nós queremos que o COISO, eu não vou dizer o seu nome, que o COISO não venha aumentar a crise da democracia, porque nós estamos a viver numa crise da democracia. A partir do momento em que numa sociedade as pessoas são tidas e vistas não a partir da sua condição humana, mas a partir da sua dimensão cromática, da sua pertença cultural, quer dizer que essa democracia está inviável. E é isso, esta é a nossa proposta, é tornar a democracia viável para todas e para todos. E então desafiei a minha irmã Ruth Gilmore, depois irei fazer essa apresentação, e a Jamila Ribeiro para nos ajudarem a discutir esse tema. Escolhemos um mote, que é um pequeno documentário que foi feito de uma forma colaborativa numa quilombola, no estado de Pernambuco. E como vocês sabem, as quilombolas, portanto, são instituições de resistência à escravatura, mas também são instituições de resistência e de afirmação da condição negra depois da escravatura, num Brasil que se diz um Estado, uma democracia racial, enfim, uma parte dessas pessoas nem sequer então do tecido nacional, não são consideradas como fazendo parte do tecido nacional brasileiro. Portanto, o convite que nós vemos naquele filme é isso que vamos tentar prolongar no debate com a Ruth Gilmore e com a Jamila Ribeiro, e por isso agradeço a vossa presença, agradeço outra vez o DOC de Lisboa e lanço-vos aqui o desafio para continuarem a nos acompanhar, porque em janeiro vamos precisamente tocar onde dói, vamos fazer uma programação no Padrão dos Descobrimentos e aí sim, de certeza que teremos outros debates, sobretudo aqueles agora que nos ocupam, sobre a questão da disputa sobre a memória, sobre a presença de corpos negros no espaço público, sobre a representação, a visibilidade de pessoas não brancas no espaço público e na disputa pela democracia. Por tudo isso, muito obrigado. Obrigado a vocês todos.
Boa noite. Boa noite a todas e a todos, mais uma vez. Vamos agora iniciar o debate. Vou começar por apresentar as nossas convidadas. Antes de mais, quero voltar a agradecer a Ruti pela disponibilidade. Ela nunca nos falhou, sempre que a chamamos para um debate, para a luta, ela está sempre presente. E, portanto, quero agradecê-la por isso. E antes de apresentar as nossas convidadas, queria também fazer uma homenagem ao Zé da Guiné. Faz hoje 7 anos que o Zé da Guiné nos deixou. Quero uma salva de palmas para o Zé da Guiné. Ruth Gilmore é cofundadora de várias organizações comunitárias abolicionistas, nomeadamente da California Prison Moratorium Project, da Critical Resistance e da Central California Environmental Justice Network. O documentário da Antípoda Racial Capitalism com Ruth Gilmore, filmado em Lisboa, a cidade onde ela vive, dá conta da sua ação política internacional. Ela é autora de uma imensa reflexão sobre o sistema carceral e o capitalismo e a sua relação estrutural com as desigualdades, nomeadamente de classe, raça e género. Desta obra, quero destacar o clássico Golden Gulag, Prisons, Surplus, Crisis and Opposition in Globalizing California, que saiu em 2000, é um dos clássicos livros da Ruth Gilmore. E ela agora vai ter em 2021 duas obras que estão na forja, o que é o Racial Capitalism and the Case of Abolition e Abolition Geography. É professora de Geografia e diretora do Center for Place, Culture and Politics no CUNY Graduate Center. Uma salva de palmas para a Ruth. E do outro lado do Atlântico temos a Jamila Ribeiro, que toda a gente conhece, uma intelectual brasileira, que já tive a oportunidade de agradecer ao telefone e quero também aqui voltar a agradecê-la em direto pela sua disponibilidade. Quero então apresentar-vos sucintamente a Jamila Ribeiro. A Jamila Ribeiro é mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. É coordenadora do selo Sueli Carneiro e da coleção Feminismos Plurais. É autora, entre muitas outras reflexões, dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista. É também professora convidada do Departamento de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, colunista do jornal Folha de São Paulo e da revista El Brasil. Foi secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo em 2016. Foi laureada pelo Prêmio Prince Claus em 2019 e considerada pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Uma salva de palmas para a Jamila Ribeiro. E então, o que eu me propus a fazer, para facilitar um bocado, uma vez que a Jamila está do outro lado, não está fisicamente aqui conosco, é talvez fazer um apanhado de perguntas para ambas. São 5 perguntas, 2 específicas para cada uma e 3 que são conjuntas para as duas e poderão escolher depois como entenderem responder a essas perguntas. Parece-me mais fácil, assim podemos ter um tempo entre nós e um tempo depois também de troca com o público. Parece-vos bem isso? Sim, sim. Então vou começar por uma questão também, estando a Jamila do outro lado. Quero começar por ela, colocar-lhe as perguntas, estando ela do outro lado. A Ruth está aqui mais próxima e isso também traz uma ideia de mais proximidade conosco. E então quero começar a colocar algumas perguntas à Jamila. 2, aliás, que me parecem resumir um bocado o debate que ela tem tentado trazer através da sua reflexão. Jamila Ribeiro disse, numa fala sua, que a invisibilidade é política. E nós vimos isso no filme.
A invisibilidade é política. O que eu quero dizer com isto, numa altura em que a questão racial a nível global suscita tanto debate político? E a segunda, também, que eu retirei numa entrevista da Jamila, ela disse, que é um debate que ainda irrita muito aqui em Portugal, ela disse que o lugar de fala não é impedir alguém de falar, é dizer que outra voz precisa de falar. Ainda assim, nas sociedades marcadas pelo privilégio branco, pelo patriarcado e pela colonialidade, esta ideia de disputa e partilha do poder é mal recebida. O que é que explica isso na sua ótica, Jamila? Muito obrigado por te juntar a nós. Bom, primeiramente, boa noite a vocês que estão em Portugal, boa tarde às pessoas que estão no Brasil. Eu gostaria de agradecer ao convite do Mamadou mais uma vez, é uma honra estar aqui, mesmo que remotamente, participando desse debate, ainda mais, né, com Ruth Gilmore, que é uma grande referência aqui para nós, nos nossos estudos. Na coleção que eu coordeno, nós temos livros sobre encarceramento em massa, e o trabalho de Ruth Gilmore, da professora Ruth Gilmore, é referência aqui para nós. Então, e agradecer a todas as pessoas presentes e a que nos acompanham remotamente. Bom, a primeira pergunta é sobre invisibilidade política. Eu trago muito dessa tradição do pensamento feminista negro, de Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro, de Luísa Bairros, e tantas outras autoras negras brasileiras importantes que trazem toda essa questão de que nós não somos invisíveis, nós fomos invisibilizadas, né? Um ato aí de nos colocar nesse lugar de invisibilizada, uma vez que a produção negra na cultura brasileira ela é fundante, uma vez que os nossos saberes, as nossas práticas, por mais que tivessem passado, né, que passassem por esse processo de colonização, ainda muito presentes, como vai dizer Lélia Gonzalez, né, como que os brasileiros não sacam que falam português, né, numa forma de refutar essa imposição da língua do colonizador, e não reconhecem a própria influência de diversas línguas africanas e indígenas no nosso brasileiro, no nosso português brasileiro, o quanto que elas vão trazer essa figura da mulher negra na nossa sociedade, é claro, trazendo toda essa visão de que foi invisibilizada, que passou por esses processos históricos de violência, mas também pela perspectiva da luta e da resistência que está presente na nossa cultura, por mais que queiram nos invisibilizar. As consequências disso, né, num país como o Brasil, que é um país de maioria negra, a maior nação negra fora da África, é que tem uma série de questões, acho que é importante de eu falar aqui muito brevemente, apesar de, acredito que muitos e muitas de vocês já saibam, mas todo esse processo dessa ideia romântica de democracia racial no Brasil, essa ideia romântica de que aqui não existiria racismo, ela foi muito danosa para a nossa compreensão sobre a profundidade do debate racial no Brasil. Essa ideia que foi implementada por uma elite econômica e intelectual no Brasil, que perdurou durante muitos anos, inclusive nos setores progressistas. Essa ideia de que existiriam muito mais pontes nos unindo do que muros nos separando. Essa ideia foi muito danosa, como muitos intelectuais aqui no Brasil denunciaram. Kabengele Munanga, um deles, um professor congolês, mas professor aqui na Universidade de São Paulo, que fala dessa política do avestruz no Brasil, né, de fingir que não está vendo essas questões que são tão profundas, né, e marcantes na nossa sociedade, uma vez que estamos falando do país que mais recebeu pessoas negras escravizadas, foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, e que depois cria toda essa ideia, né, romântica de uma suposta democracia racial, negando a existência do racismo para não reparar a população negra por quase 4 séculos de escravidão. Então, essa invisibilidade se dá desde esse processo, eu poderia dizer, de democracia racial, uma vez que não quiseram trazer à tona esses problemas referentes à questão racial no Brasil. A invisibilidade se dá também, uma vez que todos os documentos referentes à escravidão foram destruídos, então nós não sabemos, como descendentes de africanos, de que parte
de África nossos ancestrais vieram. Essa visibilidade ela vai se dar quando, na hora da reivindicação, né, desses sujeitos políticos, há uma ideia no Brasil que não devemos reivindicar a questão racial e somente a questões de classe. Que no Brasil não tem como saber quem é negro e quem não é negro, então, logo, é a questão de classe que resolveria todas essas questões. E Lélia Gonzalez está dizendo, né, desde a década de 80, sim, a questão de classe, de raça e de gênero, elas são entrecruzadas, e num país como o nosso não tem como não trazermos a questão de que somos pobres porque somos negros, de não pensar o entrecruzamento dessas opressões. E isso vai acontecer, infelizmente, no país, mas os movimentos negros, historicamente, responsáveis, né, por trazer essa visibilidade, por nos colocar como sujeito político, epistemológico, refutando, né, o homem branco como paradigma moral, político e epistemológico. Isso vai acontecer. A gente tem um país de maioria negra, e a nossa invisibilidade ela é muito gritante, né, nos espaços de poder. Hoje, no Congresso Nacional, temos 513 cadeiras, são só 13 deputadas negras, por exemplo. Nas universidades, nos espaços de poder, nós somos invisíveis por conta dessa estrutura que impede a nossa mobilidade, mas também por conta dessa ideia nacional, né, de que não existiria racismo, logo não deveríamos nos reivindicar como sujeitos negros na hora de na hora de pleitear, né, o nosso lugar como sujeitos, enfim, que reivindicam direitos, que reivindicam políticas de reparações, enfim. Nos últimos anos no Brasil, antes de todo esse desastre que estamos enfrentando hoje, é importante dizer que algumas reivindicações históricas dos movimentos negros acabaram sendo implementadas, como a política de ações afirmativas, alguma titulação de algumas terras quilombolas, algumas questões ali foram atendidas por conta de uma maior visibilidade negra nos últimos governos, apesar das críticas que temos ainda, é inegável não reconhecer. Mas essa invisibilidade, acho que era importante trazer esse histórico de como que ela se dá nesse país que a gente liga a televisão, né, e não parece que estamos num país com tanta pluralidade racial e que ainda enfrentamos uma série de dificuldades para nos tornar visíveis, ainda mesmo, infelizmente, nos campos progressistas. Sobre a questão do lugar de fala, é uma questão que, infelizmente, gera muita polêmica deliberadamente. Né? Quando Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né, disse que o ato que assumimos aqui é o de falar com todas as implicações, ou seja, o lixo vai falar e numa boa, ela já estava nos alertando dessas implicações. Então, discutir lugares de fala é discutir um regime de autorização discursiva que impõe somente o homem branco como paradigma epistemológico, político, moral. Discutir lugares de fala é desvelar os processos históricos que criam as hierarquias. Ou, como dizia Lélia Gonzalez, pensar como essas hierarquias elas são fruto da classificação racial da população. Mas o que acontece quando eu lanço esse livro em 2017, que é o primeiro título da coleção Feminismos Plurais? A gente já lançou 8 títulos pela coleção e mais 3 pelo selo Solicaneiro. Nós lançamos autores e autoras negras e negros. Quando eu lanço esse livro, tem uma série de incômodos. Eu lembro de alguns que eu posso citar, de muitos homens brancos acadêmicos escrevendo artigos em grandes jornais, dizendo coisas do tipo: lugar de fala é uma bobagem, lugar de fala é fascismo, é o fascismo identitário, lugar de fala agora os negros não querem mais que os brancos falem. Então, é toda essa lógica da inversão, né, como vai dizer Grada Quilomba, de quando nós estamos reivindicando o nosso direito histórico, a fala, uma vez que fomos silenciados historicamente, tem essa questão da inversão de querer nos colocar no lugar dos violentos, para não assumir essa violência histórica que ele vem cometendo contra as populações negras e indígenas no Brasil. Então, pensar lugares de fala é, claro, trazer à tona
todos esses processos históricos que criaram essas hierarquias, mas também é marcar esse sujeito branco que historicamente se colocou como universal, essa invenção moderna do sujeito universal, e que olha para uma mulher e diz, você é específica, olha para o indígena, você é específico, olha para uma pessoa negra e diz, você é específico, mas também não se entende como específico, também não se entende falando a partir de um lugar, que é o lugar do poder, é o lugar daquele que foi construído historicamente para ser o sujeito, aquele que definiu e não foi definido. Esse é um dos motivos pelos quais esses sujeitos se incomodam. O que nós estamos dizendo não é que nós estamos dizendo que homens brancos não têm que falar mais, até porque a gente nem tem poder para isso, né? Seria uma falácia argumentativa. Historicamente, são os sujeitos que estão falando, que estão definindo, que estão nos espaços de poder. Que nós estamos dizendo nós também queremos existir como sujeitos, e somos sujeitos. Nós falamos, nós não precisamos que ninguém nos dê voz, né? Essa expressão de dar voz, porque ainda coloca aquele sujeito num lugar de paternalismo. A questão nós falamos historicamente, nós produzimos saberes historicamente, que esses saberes eles não são legitimados, uma vez que, citando Lélia Gonzalez, o padrão legitimado de ciência universal é branco, eurocêntrico e masculino. Então, discutir lugares de fala é trazer à tona, né, esses nossos saberes, colocar isso na visibilidade, no debate, mas, sobretudo, também denunciar essa hierarquia violenta, e citando Derrida, que determina quem pode e quem não pode falar, né, e não essa falácia argumentativa, né, fica num lugar de que nós estamos violentando, quando, na verdade, nós estamos denunciando uma violência histórica. Fica num lugar de que nós estamos interditando, quando, na verdade, nós estamos denunciando o interdito das nossas vozes, dos nossos saberes, e, sobretudo, o interdito de outras possibilidades de existências que não sejam essas marcadas pela violência colonial. Obrigado. Agora é para ti, duas perguntinhas, Okay. talvez mais ou menos com o mesmo tempo que a Jamila. Eu olhando para o teu trabalho todo, do que eu li, da experiência de partilha, de conversa que eu tenho contigo, do que acompanho, do que tu fazes, posso concluir que o complexo industrial carceral é a tradução violenta da geografia política do capitalismo racial? Eu li no teu próximo livro, na Badana, que vai sair, comprei online, li uma frase tua que me chamou a atenção no livro. No futuro livro que vai vir a Portugal futuramente, chama Changing Everything, Racial Capitalism and Case for Abolition, em que tu dizes, não sei se o meu inglês está bem, mas eu parece-me ter percebido isto da frase. Tu dizes, a abolição requer que mudemos uma coisa, ou seja, tudo. Pode explicar-me isso? Sim, sim. Obrigada. I am so honored to be here tonight. Excuse me for speaking English. Since the confinement began in March, I've been in my house speaking only English with my husband. So my Portuguese has gotten very, very weak. Peço desculpa. I am so honored to be sharing this program with Jamila Ribeiro. Pleased to meet you, and with my dear friend and brother, Mamadou Ba. And thank you to Doc Lisboa for bringing this important debate together. I'm very honored also to participate in a Doc Lisboa event with SOS Racismo. All right, these two questions are very big. I'll see what I can do. The first one about whether the prison industrial complex is a necessary outgrowth of racial capitalism, if I understand you. Why, yes, it is. The problem that we face throughout the entire planet with racial capitalism, which is all of capitalism,
is that capitalism requires inequality and racism enshrines it. Capitalism requires inequality to work, and racism enshrines it. Now, it is possible in some political economy for the required inequality of racial capitalism to work out in many different ways, not necessarily with a prison industrial complex. There could be other ways that that inequality is kept steady and persistent across time and space. In the United States, and also, as it turns out, in the contemporary world, everywhere that inequality is the greatest, prison is the most prevalent. Number one on the planet is the United States, number one, by absolute numbers, as well as rate of people locked up. Close on the heels of the United States are the United Kingdom, Russia, Brazil, South Africa, India, and here in the EU, the rest of the EU, where imprisonment rates tend to be low, here in Portugal, where inequality is high, prison rates are somewhat higher than the rest of the EU. So we see a very direct correlation between inequality and the use of prison on a world scale. So that's the first part of my answer. And the second part, related to our discussion tonight, has to do with the way that race, which is to say racism, works into the growth and maintenance of the prison industrial complex. Most prisons throughout the world are public. They're owned by the state, whether it's the federal state or lower levels of the state. In some places, like the United Kingdom, their management has been privatized, but they're all part of public expenditure. That's the first thing to bear in mind. Therefore, the resources in the form of money, or as our comrades in the documentary discussed, public policy and resource to go with, that our comrades in the documentary talked about don't circulate in the quilombo. Those resources are indeed circulating, but the way they circulate is in the form of unfreedom, prison and other restrictions, guards and police, and the others who keep the prison industrial system working to reproduce itself. Insofar as the legal systems used to criminalize certain kinds of people reinforce and actually draw life from racialization, we see throughout a good deal of, but not 100% of the world in which inequality is the deepest, race helping us to see, if not fully understand, who is locked up, how, and why. The one possible difference, the one possible outlier, but I'm not altogether certain of this, is Russia. Russia did not have a huge prison system in the wake of the Gulag there until the end of the Soviet Union and the rise of the Russian Federation. But in the rest of the world, we see a good deal, a very strong correlation between distinctions that we can understand as racial distinctions, or in the case of India, caste distinctions that are expressed in forms and relations that are very similar to race. Very similar to race, we see again this inequality working out and coalescing through the system. To get rid of
the prison industrial system, the prison industrial complex, in my view, we have to get rid of racial capitalism, which is all of capitalism. So I want to honor what my comrade Jamila Ribeiro said about the tendency, the unfortunate and debilitating tendency of many people to say, to try to subordinate race to class and say that there's this thing called class that is the important category, and remind all of us that many, many people over many, many, many decades of many, many struggles around the world have come to the understanding and put into operation the understanding that race is, as Stuart Hall put it, race is the modality through which class is lived. So we can't think class without race, yes, any more than we can think race without class. Yes. And this, to me, is the key of the dilemma and how to unlock it, that the contradiction is right there in front of us. It's actually in front of us, no, not somewhere else. And so maybe I should move to the second question. I could talk about these things all night with my comrades. This is great. And that is the question of changing everything. Well, yes, we do have to change everything, but here's what I think. And here's what I've learned talking with comrades from around the world, working on things like an international abolitionist statement to kind of lift up movements that are happening in Brazil, in South Africa, here in Europe, in North America, in Kerala and India and elsewhere, and bring them together so that we can consider them as one. And that is, yes, we have to change everything, but that's not the same as saying we have to clear cut and burn to the ground everything, put salt in the earth, wait 7 years and start again. I'm an old lady, I won't be around. Rather, change everything, in my view, means that we start from where people are at in their everyday work and develop the abolition that already exists in what people do. We saw that in the documentary, ever so briefly, what people already do, that underneath the mantle of racial capitalism that shrouds the world, and underneath the mantle of COVID-19 that shrouds the world, people are making different worlds already. And I'll give 2 examples of what I mean. So one is from Brazil. I had the honor to participate over the last few months in 2 discussions with our comrades of the MST, with whom I've built a relationship over time by working also with people who are around the world struggling on behalf of or as landless workers to have access to land and to be able to make livings. And what we discussed with MST was the very question of structural racism in Brazil and beyond, the relationships between the kinds of things that have happened in the United States lately, particularly, most famously, George Floyd's murder, and other efforts not so widely publicized in the news or on television, that people have been fighting in all kinds of places to, again, have access to land to make their lives. So in South Africa, for example, in Durban and in Cape Town, as well as in Joburg, Johannesburg, and elsewhere, there are many, many, many tens of thousands of people who are occupying land in the perimeters of cities, as well as in more rural areas, in order to make life, And the land occupation in Durban has now reached
quite a level of maturity such that the people there have managed to build schools, which they are working very hard to develop lessons for adults and children who are learning to read, which is very similar to the kind of work that has happened here in Portugal, to the PAIGC struggle, liberation struggle in Guinea-Bissau, that our own Sonia Vaz Borges, a child of Lisbon, has written about, and the schools in Brazil that MST and others have put together to raise up an entire generation of adult and children learners whose consciousness is prepared already to change everything because that is how they're living. And there's one connection, other than the fact that I sit on this stage to talk about these things, that gives us some insight into greater connections that actually exist, and that is that the MST these days is the largest producer of organic rice in Latin America. The largest producer of organic rice in Latin America is the movement of landless workers. Consider that, and consider the world, the abolition world, the MST has created. The MST has delivered this rice at cost to people who are hungry and who have very small money resources. That includes people in the land occupation in Durban, the land occupation in Durban that has recently called for the abolition of the police in Durban, who have been slated with the obligation to clear the land obligations of their inhabitants. And the MST has also delivered rice at cost or a discount to the people of Venezuela, whose resources, whose wealth has been stolen by the United Kingdom, which has a high rate of incarceration. So we see the whole world in this story. And therefore, I get hope, even in the context of so much complexity and suffering, that we are making a new world. Thank you. Vou agora fazer umas 3 perguntinhas que são para ambas as duas. Responderão conforme entenderem. O livro da Djamila Ribeiro, Quem tem medo do feminismo, suscitou um enorme debate dentro do feminismo branco. Na vossa opinião, o que explica esta tensão? São as mulheres negras que são incapazes de abraçar o universalismo do feminismo? Ou é o feminismo branco que precisa de aderir definitivamente à radicalidade da interseccionalidade que vai à raiz das violências de género? Esta é a primeira pergunta. Portanto, a tensão entre feminismo branco e feminismo negro. E a questão do universalismo e por aí fora. A segunda é sobre a questão da violência policial. A violência policial contra pessoas racializadas é uma consequência do autoritarismo do Estado ou é sintoma do caráter estrutural do racismo? Como é que, por exemplo, podemos ver como a gestão econômica e policial da pandemia mostra que, de facto, a violência policial é uma questão estrutural do capitalismo racial? Terceira e última pergunta, que é a mais polêmica. Nas mobilizações em torno da morte de George Floyd, já marcadas pela agenda da abolição, como já falaste, voltou de forma muito mais contundente a reivindicação de Defund the Police. Eu quero perguntar, por que é que vocês acham, ou se acham, que desinvestir numa ideologia da repressão é uma única alternativa para construir uma sociedade democrática? Uma vez que houve uma grande polêmica sobre se a reivindicação, o slogan Defund the Police, não era uma ameaça para os mais pobres dentro da sociedade, uma sociedade capitalista. Quem quer começar? Djamila ou Ruti? Djamila, queres começar tu? Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar responder.
O meu livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, foi lançado em 2018. Mas a gente já tinha todas umas discussões aqui feitas por muitas feministas negras, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, como eu já citei. Essas tensões, como Sueli Carneiro me disse uma vez, olha, Djamila, é o seguinte, a minha geração já fez as brigas que tinham que fazer, agora a sua geração tem que pegar isso e levar adiante, não ficar mais, né, brigando ou respondendo a certas coisas. Então, eu acho que eu já venho de uma geração em que o feminismo negro já está consolidado de uma certa maneira. O que a gente faz é, talvez, levar e ampliar isso para um maior número de pessoas. Mas, claro, essas tensões, sobretudo na década de 70, 80 no Brasil, elas aconteciam de forma muito mais contundente por uma falta de perspectiva, né, dessa universalização da categoria mulher, que não fomos nós que universalizamos, né? Ela foi universalizada tendo como base a mulher branca. Então, quando se diziam somos todas mulheres, né, Sueli Carneiro vai dizer no seu trabalho, né, Enegrecendo o Feminismo, de quais mulheres estamos falando. Ou a própria Sojourner Truth, lá já em 1841, no seu discurso, e eu não sou uma mulher, já estava apontando para isso. Que aquelas mulheres ali na Convenção do Direito das Mulheres em Ohio estavam falando a partir da realidade delas como mulheres brancas. Então, que universal é esse, né, que não contempla outras possibilidades de ser mulher? Então, nós estamos discutindo esse universal, que, na verdade, é um universal muito localizado e específico a partir da realidade da mulher branca. Então, quando, por exemplo, o movimento feminista hegemônico, na década de 70, dizia que as mulheres tinham que trabalhar, ir às ruas para trabalhar, mulheres negras já chegaram aqui nesse país escravizadas trabalhando, e depois, no pós-abolição, se tornaram empregadas domésticas. Tem uma relação direta no Brasil entre trabalho escravo e emprego doméstico, uma vez que não foram criadas políticas para romper com esses ciclos de exclusão. Não à toa, no Brasil hoje, a gente tem por volta de 6 milhões de mulheres negras como empregadas domésticas. Eu sou filha, neta, bisneta de empregadas domésticas. Um ciclo foi quebrado na minha geração. Então, a gente percebe que não discutir essas questões, né, não discutir o gênero vivenciado pela raça, como vai propor Patricia Hill Collins com Standpoint Theory, né, para pensar a teoria do ponto de partida, e no Brasil, a Luísa Bairros vai falar, né, em Nossos Feminismos Revisitados sobre o Standpoint Theory, que não se trata de competição, como muitas vezes é colocado, mas simplesmente de dizer que são outras experiências. Nós vivenciamos gênero como mulheres negras a partir da experiência racializada, assim como mulheres lésbicas vão viver de uma outra maneira. Então, essa tentação de universalidade, o feminismo hegemônico, é uma tentação que só quer visibilizar as suas experiências, né? Ou colocá-las somente como sujeitos políticos, negando uma série de outras experiências e possibilidades de ser mulher. Disso que o feminismo negro critica e refuta, né, desse dito feminismo hegemônico. Também refutamos essa questão de dividir feminismo em ondas, né, primeira, segunda, terceira onda, como Bell Hooks vai ser crítica e tantas outras autoras, porque dizer que só começamos a discutir a universalidade da categoria gênero na terceira onda é negar que Sojourner Truth e tantas outras mulheres negras em séculos passados já estavam questionando isso, né? Quem tem o privilégio social tem o privilégio epistêmico, tem o privilégio de contar essa história. Então, é importante que a gente conte essas histórias do feminismo no plural, né, sem fixá-la em tempos e dessa maneira como é colocada, porque aí prioriza só uma voz. E, por fim, eu acho que, pensando o feminismo negro brasileiro, latino-americano, da onde eu parto, quando Lélia Gonzalez dizia que o feminismo negro é pensar modelos alternativos de sociedade, quando ela pensou a categoria político-cultural da mefricanidade, pensando, né, essa méfrica, esse feminismo afro-latino-americano, Lélia Gonzalez estava nos trazendo também a importância de que pensar feminismos negros é discutir projetos de sociedade. Então, quando as feministas hegemônicas dizem morte aos homens,
a gente tem quais homens? Porque os homens negros já são assassinados pelo Estado, né? Então, a gente não está pensando somente naquilo que nos diz respeito, nós estamos pensando necessariamente, por uma perspectiva interseccional, a não hierarquizar opressões e não escolher qual sujeito tem que ser representado, ou ao não lutar somente contra uma opressão e reforçar outra, porque isso é alimentar a mesma estrutura. Então, nós estamos discutindo projetos de sociedade, necessariamente anticapitalista, antirracista e antissexista. Nós estamos discutindo as opressões que estruturam as sociedades, e não somente discutindo a perspectiva de gênero descolada dessas outras perspectivas. Então, o feminismo negro ele não é sectário, como muitas pessoas dizem, ou ele separa, ou ele divide. Isso é mais uma inversão. Na verdade, quando a gente nomeia as opressões, nós estamos refutando uma divisão que já está posta, porque capitalismo, racismo, sexismo já dividem a sociedade. Falando de Brasil, já dividem, colocando o homem branco no topo e a mulher negra na base. O que o feminismo negro está propondo é a quebra dessas hierarquias e dessas divisões, né? E não somente acreditar que ser feminista, como vai dizer François Véger, em Feminismo Decolonial, ela chama desse feminismo civilizatório, né, que é ter os mesmos direitos dos homens brancos, mas continuar reproduzindo opressão com outros grupos. É achar que é só dizer respeito a uma ascensão social de um grupo de mulheres, mas não pensando nas opressões estruturais e como reproduzem lógicas de opressões contra os grupos. Então, essas tensões existem porque as feministas negras, né, citando novamente Lélia Gonzalez, estão aprofundando a reflexão de que nós estamos discutindo projetos de sociedade e não só aquilo que nos diz respeito. Mas nós, como feministas negras hoje no Brasil, nós não estamos mais preocupadas em responder a isso. Nós estamos, de fato, preocupadas em deixar presente, né, fazer o debate público sobre o que, de fato, é o feminismo negro e que um movimento feminista que não é antirracista, que não é anticapitalista, que não é anticolonial, precisa se rever, né? Talvez seja só um movimento específico para determinadas mulheres e não um movimento social, né, que dê conta de pensar a nossa sociedade. Da questão da violência policial, não vou me atrever muito a falar, porque a gente está aqui com o Ruth Gilmore, mas falar muito brevemente, que é uma discussão, né? O Brasil é um país tem um número altíssimo de encarceramento em massa, de homens e mulheres negras, que tem aumentado muito no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, mas a própria criminalização, né, dos sujeitos negros no Brasil, que começa desde o processo de colonização, né, e depois vai se aprofundar depois com a questão quando se surge a polícia militar na época da ditadura. Mas a gente está num país, por exemplo, que já criminalizou o samba, que a capoeira já esteve presente no Código Penal brasileiro, que os terreiros, as religiões, né, o lugar onde nós professamos, né, as nossas religiões de matriz africana, a nossa fé, eram perseguidos e destruídos. Então, já tem um discurso de criminalização, né, do sujeito negro, com certeza, que são sujeitos criminalizados, e que depois acaba se intensificando com a violência policial, as periferias criminalizadas, vistas como o lugar a ser combatido, a guerra às drogas, né, no Brasil, que é necessário de se falar, que nada mais é do que guerra às populações negras e periféricas no Brasil. Então, temos um problema muito sério referente à segurança pública no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país, e cada vez mais vemos uma visão de uma maior repressão, uma lógica maior de repressão. Marielle Franco, que, para terminar, que não poderia não citá-la, né, e não reverenciar essa mulher que foi vítima de um crime brutal no Brasil, uma mulher negra vereadora assassinada da maneira brutal, como foi. Marielle era um grande nome, né, que denunciava a violência policial no seu trabalho como vereadora, mas também nos seus trabalhos acadêmicos, né? Sua dissertação de mestrado chama-se UPP, a redução da favela a 3 letras, criticando
né, unidades pacificadoras da polícia, que começa aqui no Brasil, sobretudo para possibilitar as Olimpíadas e a Copa do Brasil, as Olimpíadas no Brasil e a Copa, né, do Mundo no Brasil, que significou, né, uma maior repressão das populações negras e periféricas, maior controle social dessa população, e Marielle era uma dessas pessoas que denunciavam o quanto que esse debate da segurança pública no Brasil precisa ser repensado urgentemente, e o quanto que jovens negros, os corpos negros, seguem sendo criminalizados, controlados, né, ou destruídos ou controlados, partindo aí do conceito de alterocídio no Brasil, e o quanto que não tem como nós pensarmos nenhum projeto, né, nessa sociedade brasileira sem discutir a questão da segurança pública, da violência policial, do encarceramento em massa no Brasil, como uma questão prioritária, né, que, infelizmente, é um dos países que mais mata pessoas negras e que tem aumentado ainda mais a cada ano o encarceramento tanto de homens e quanto de mulheres negras. Thank you. Thank you. I don't actually have very much to add to what Comrade Jamila said about feminism, other than to lift up what to me is the central challenge, and that is, what is your liberation? And that, to me, is what defines the differences between the kinds of feminism that I understood Jamila Ribeiro to be discussing, and certainly what feminism is for me and my comrades around the world. What is the liberation we are trying to achieve? And a liberation that allows somebody, I don't know, to run for vice president of the United States, who once, not long ago, was the head state attorney of California, who bragged about locking up the parents of children who miss school. That's not my feminism. It's not, though she's not white. So the feminism has to be, as all politics has to be, about the liberation we're trying to achieve, rather than the categories of people who seem to fit into one or another slot or box. In fact, one way maybe it might be helpful to think about what it is I and others are trying to say when we say abolition, is to say that abolition is life in rehearsal. Life in rehearsal. So it's an ensayo, rehearsal, but it's a rehearsal that's real. It's not a rehearsal that is apart from life, that then one brings to life. It is life in rehearsal, as we are doing here tonight. And the feminism of the Combahee River Collective, the feminism of many, many generations of radical people throughout the world, the feminism of my sister comrade Angela Y. Davis is the feminism that I believe is life in rehearsal. And by the way, a little plug. Angela Davis is co-authoring a new book on abolition feminism that will come out, I think, in March. You can buy it too, from the same publisher, Haymarket. I want to talk about police violence and defund the police together. Police violence first. I learned a long time ago from a dear friend who is a very fine researcher, anthropologist, called Alan Feldman, that violence makes power. That is to say, it is not that the police or the military, the colonial forces, the white supremacist forces, the forces of capitalism, the forces of tall people over short people, which is another historical trend on the planet. That
violence makes that power rather than those forces have power through which they can then apply violence to people. Violence makes power. And we can really see it in the interpersonal struggle between, usually but not always, men and women when we discuss rape. That rape is the violent expression of a right to rule. It's not sex, even if the rapist enjoys it. Just as many killers enjoy killing, just as many people enjoy the suffering of others. That the violence that's concentrated in rape is a violence that we can think about in many other ways as well. But most importantly, for our discussion tonight, violence makes power that then is refreshed through more violence. In this era, here in Portugal, in the United States, certainly in Brazil, in South Africa and elsewhere, police are in the process of consolidating their power in order to extend it. They're not just kind of free-floating instruments of the state that get clamped down on certain communities and individuals from time to time. They are an institution of the state, an agency of the state, and they are struggling with other aspects of the state over power and resources. That the police are not the same as the health services, which are not the same as the schools, even if there's a whole lot of mission imitation and mission absorption between and among those agencies. So we can see in the United States, I think, police constantly making their power through violence. And then what happens is when the violence gets to be unbearable again, as it does periodically, and people come to the streets, and people come to the city hall, and people come to the government, and people go to the newspaper and to Zoom and say enough, then what do the police do? They go to the government and they say, oh, what a mistake. If you give us more resources, we will learn not to kill people. If you give us more resources, we will learn not to do the things that we will always do in order to consolidate our power and extend it. Now, it's also true that I'm a teacher. We teachers go to the same controllers of the public purse and say, if you give us more resources, we will teach more. I mean, it's not objectively an unwise thing to do. Give us more, we'll do it better. But then the question is, what kind of liberation are we fighting for? So police violence makes power. And to go back to the US case, which is only 1/3 as bad as Brazil. Brazilian police kill people 9 times a day, US police only 3. They're bad both places, every day, every day. In the US, police kill, as I said, about 3 times a day. The most high-profile killings, which is to say the ones we hear about. I'm going to go back to something that Jamila said at the beginning of her conversation about what kinds of things get talked about and how do they get talked about, and who hears about things. So we hear about the killings of Black people because Black people get really noisy because we're sick of being killed even though we're killed all the time. And for reasons that I can't fully explain to you, this gets into the news. The ethnic grouping, racial ethnic grouping, most likely to be killed in the United States are indigenous people. It's a very small number of people in that big country, but the people who are most likely as a group to be killed are actually indigenous people, but their story doesn't get told in the paper and on television in the same way that Black people's killing does.
All of this killing is bad. Half of the people killed in the United States are white people. Half of them. Every year. Half of them are white. Those stories don't get told very much either, but you can learn them all. You can learn them all. And Mamadou and Anahita Alves, we're going to try to do a study of all the police killings here in Portugal, which I still think ought to be done. Like all of them, to see what the patterns are and to see what does and doesn't get noticed at all. So the question of police violence and the question of police power actually, I'd say, hides in the United States behind the sturdy curtain of racism, which is to say, Black people complain and get into the news, and all kinds of people, including Black people, say, well, that's what happens. Black people get killed. It's a kind of vicious cycle. It's a very vicious cycle. In other places, different patterns. In South Africa, Black police, Black people killed. So we have different kinds of configurations in different places, but what is consistent is the police make power through violence. That's what's consistent. So defund the police. Defund the police. It's very straightforward, and yet it's not. Defund the police would not, in a minute, release enough resources in the form of money to fund or refund everything else that we need: health, education, art, everything. But the call to defund the police is a call to change the priorities of how we use our social wage. That's what it is. Okay. It's not a take the dollar here and put it there. And indeed, something I've said very often to police, if they ask me, which is rare, and to prison guards, if they ask me, which used to be quite frequently, they'd say, oh, but Gilmore, you are going against a good working class job that many Black people and other people of color have fought hard to be able to have. Why would you do that? And my answer is, I don't care if you have the income. You can have the money. You just can't be police. And here in Portugal, I think we must be vigilant against imagining that desegregating the police but leaving the police power intact will solve a problem. George Floyd was killed by 4 police. One, leaned on him. There were 3 others. 2 of them were not white. And we can go through many, 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 many cases where part of the group of police who killed people were not white. So desegregating the police does not change what police are, what their institutional role is anywhere. And I'd be open to being convinced otherwise, but probably not convinced otherwise. All right, so I think I went through your 3 questions: feminism, police violence, defund the police. Infelizmente, o nosso tempo está a esgotar-se. Nós teremos, não sei o que é que me dizem, se nós podemos ter, estou a perguntar aqui à organização, se podemos ter pelo menos 2 perguntas no público e depois passamos para a Ruth e a Jamila responderem. 2 perguntas no público, não podemos ter mais porque estamos a esgotar o tempo. Alguém aqui do público que queira fazer uma pergunta? Serão 2 perguntas.
para dizer, eu vou repetir. Temos 25 Não, minutos. não pode ser. Questões de segurança. A violência colonial. A história colonial. Sim, pode ser. A pergunta que temos aqui é se não é excessivo atribuir a violência policial que existe atualmente no Brasil à herança colonial dos antepassados. Não percebemos. Não sei se a Jamila percebeu a pergunta. Não, sim, ouvi. Ouviste? Ok. Mais uma pergunta, se calhar tomamos uma ronda de perguntas, depois vocês respondem tudo em conjunto, pode ser? O mesmo senhor gostava de saber o que é que a Ludmila pensa sobre o vandalismo nas estátuas relativamente ao racismo. I don't understand. Não, questões de segurança. E é uma honra ter estas duas intelectuais negras a falar connosco em direto. A Jamila está à distância, está remotamente, mas acompanhamos bastante do debate no Brasil e o contributo que ela tem dado, assim como a Ruth, que vai sempre fazendo pontos em Portugal. Com o debate nos Estados Unidos e noutros contextos. Uma das questões que gostava de colocar quer fazer assim, sem que eu fale para ele. Aproxima. Está ligado. Trazendo a questão um bocadinho para o caso português e colocando esta questão, não sei se a Jamila também terá acompanhado, a Ruthie, tenho a certeza que sim. Após o assassinato do George Floyd, houve, a nível mundial, é claro, várias mobilizações, inclusive em Portugal. E uma das coisas que aconteceu no nosso contexto é que, após essa manifestação que foi histórica em Portugal, nos mídias, o debate que nós temos foi todo puxado para a estátua do Padre António Vieira que teria sido grafitada. E não houve uma palavra nos mídias sobre um grande debate que estava a haver nos Estados Unidos e noutros contextos, que era aquele que realmente nos interessava, porque para nós estávamos a discutir muito a questão da violência policial sobre a Cláudia Simões. E esse foi a frente dessa manifestação. E porque é que nos mídias todo o debate foi colocado com intelectuais brancos, muitas vezes homens, e até muitas vezes bem intencionados, progressistas, e não vamos encontrar na televisão pessoas negras a discuti-lo e muito menos a fazer um debate sobre o defund da police, sobre a necessidade de pensar como é que fazemos, como é que o Estado, qual dos braços do Estado, não é, deve ser a prioridade, não é? Se é o Estado-providência, da política pública, ou se é o braço mais repressivo. E isso é algo que não passou em Portugal. E se vocês poderiam falar um bocadinho sobre as razões e como é que se contorna isto? E depois tinha outra pergunta, uma segunda, e que se prende com a questão a Ruthie falou disso, sobre a necessidade de partirmos de onde estamos, mas com este horizonte, não é? Sobre que tipo de sociedade, que tipo de liberdade é que nós queremos, não é? Pensando no caso português,
como é que nós podemos pensar, colocar, arrancar, claro que este debate já existe, mas ampliá-lo com proposta política viável. A pandemia tem essas consequências, não é? Que é realmente quando temos esta metáfora do sufoco, realmente muitas vezes até a troca fica um bocado sufocada com essas circunstâncias, mas vamos tentar fazer o máximo e o melhor para poder responder às perguntas. Eu não sei se a Jamila ouviu todas as perguntas. Ouvi, consegui ouvir. Ok, então eu passo a palavra, depois termino com a Ruti. Se quiseres agora começar a responder, por favor. Vou responder a algumas, somente duas. A questão da violência policial com a herança colonial, sem dúvida nenhuma. Acho que como eu tinha falado um pouco, né, desse processo de criminalização do negro no Brasil, tanto que a gente não usa intolerância religiosa, a gente fala racismo religioso, a gente passa por diversos fatos históricos, né, no Brasil, desde a Constituição do Império de 1824, impedia pessoas negras de estudar, passando pela Lei de Terras de 1850, que somente a partir daquele momento só podia comprar terras do Estado. Quem que podia comprar terras em 1850? Aí cria a Lei de Sexagenário, quando a vida, né, a expectativa de vida de uma pessoa negra escravizada era 25 anos. Então, claro que a gente é um processo, né, de desumanização e criminalização dos sujeitos negros no Brasil, esse lugar do homem negro como violento, como agressivo, a Lei da Vadiagem de 1941, que significava prender, né, homens negros que estivessem na rua, mas estavam na rua porque não tinham emprego. Então, a Lei da Vadiagem, a própria criminalização do samba, né, que não podia ter rodas de samba no Brasil. Depois o samba passa a ser o grande ritmo musical quando começa a ser apropriado e embranquecido. Uma série de grandes sambistas no Brasil morreram pobres. O próprio Mussum, que é uma figura que ficou muito famosa por conta dos Trapalhões, era um excelente músico e sambista, e foi colocado nesse papel do malandro, do bêbado, daquele que vai dar o golpe, daquele, né, que é essa figura desses estereótipos criados no Brasil, que o professor Adilson Moreira vai falar muito bem no seu livro Racismo Recreativo. Então, sem dúvida, aquele que foi colocado como outro, né, desde o processo de escravização, como desumano, como não humano, como mercadoria. Então, essa violência tem como alvo, né, aqueles que já foram desumanizados. Então, sem dúvida nenhuma, tem essa relação. E na questão do vandalismo, né, as estátuas, essa discussão chegou aqui no Brasil por conta, né, de em alguns países, alguns grupos, né, terem tirado estátuas de genocidas. Enfim, chegou no Brasil, claro, as pessoas colocando isso como algo muito absurdo, numa discussão né, colocada no lugar do vandalismo. Bom, nós pensamos que não devemos homenagear genocidas, né? Seria absurdo a gente ter uma estátua de Hitler, né? Então, é tão absurdo quanto ter estátuas de genocidas, de pessoas que promoveram assassinatos sistemáticos de determinados grupos. Uma coisa é isso ser contado na história, né? Contextualizado. Outra coisa é estar num museu e nós contarmos a história. Outra coisa é ter estátuas homenageando essas pessoas. Então, o Brasil, muito rapidamente, é um país que não conta a sua história. A gente não tem um grande museu sobre a escravidão, um grande museu sobre a ditadura militar. Um dos massacres recentes na história do Brasil, que foi o massacre do Carandiru, no complexo penitenciário do Carandiru, onde centenas de homens foram assassinados, se destrói o complexo penitenciário do Carandiru. Hoje ele é o Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. Não tem um museu ali contando a história daqueles homens. Provavelmente a geração da minha filha
vai passar ali em frente daquela região, vai falar, vou ao Parque da Juventude, e sequer vai saber que ali aconteceu um dos grandes massacres da história recente do Brasil. Então, o Brasil é um país que finge que as coisas não aconteceram, que não condenou nenhum torturador da época da ditadura militar, absolutamente nenhum, e que até hoje tenta colocar a escravidão como algo brando, como algo que a escravidão no Brasil foi mais branda, porque os portugueses gostavam de se miscigenar e não que mulheres negras estavam sendo estupradas sistematicamente. Então, é uma história muito enviesada, né? Já dizia Benjamin, a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Então, acho que nós temos sim que questionar por que essas figuras, por que no Brasil tantas ruas levam nomes de torturadores da época da ditadura, por que tantos monumentos louvam os bandeirantes, inclusive que um deles foi o responsável por matar e esquartejar Zumbi dos Palmares, e não porque nós não e ao contrário, né? Por que não temos estátuas e ruas homenageando pessoas que lutaram pela liberdade, homenageando pessoas que lutaram por ampliar o conceito de humanidade. Então, acho que sim, temos que discutir, sim, essas questões, porque isso não é meramente algo banal, a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, e terminando com Benjamin, se a gente não conta a história a contrapelo, os vencedores nunca cessam de vencer. Então, temos que no Brasil é tão comum ter essa visão romântica, né? Tem um restaurante aqui chamado Senzala, seria inadmissível ter um restaurante chamado Auschwitz, mas tem restaurante chamado Senzala, existe hotéis com nomes de Casa Grande, colocando venham ter uma aventura colonial, né? Então, de fato, temos que enfrentar essa visão, sem dúvida nenhuma, e questionar o que é violência, de fato, o que é vandalismo, de fato, enfim, que tipo de mensagem que nós vamos deixar para uma sociedade que homenageia torturadores e que homenageia genocidas. Last words. Doutora Cristina, I'm not sure I have a good answer for your question, but I'm going to engage it as I understand it. The first thing I want to say to elaborate what I was saying in my earlier set of answers about defund the police, which connects to where we're at now, is that in the US today, there's a lot of skepticism about defund the police, which is very well supported by people's feeling of vulnerability and inability to imagine what else could be. So even though it's very well studied that police don't stop crime, they hardly ever solve crime, i.e. figure out who did what. People feel worried about not having that agency, that arm of the state, available just in case the police might work in their support rather than against them. This is a very serious problem that is compounded by a related problem, and it's this, that anywhere, this is, I know, true in Brazil, I know it's true in South Africa, I know it's true in all of the big cities of India, I know it's true in the United States and Mexico City and elsewhere, and that is the rich will have their cops. And businesses of almost all sizes will figure out how to organize themselves to have their cops. So one of the questions that arises is then, will the poor people who are now vulnerable to police violence, in the event of police being defunded, have nothing? Will they not have their own potential army to look out for them? It's a real question that people are trying to figure out, because
as it were, the parastatal or quasi-private police forces are already all over the place, and they will, continue. They'll continue. So this is a question that people are trying to figure out. And the way they're trying to figure it out, which I think brings me perhaps to the question that Professor Christina asked, is what is the imaginative horizon of possibility in a moment when, for example, historic demonstrations, which I was happy to be part of here in Lisbon, have not produced the level of debate and engagement public that they should, and what else might happen in the world. And here's what I think. What I think is that the kind of work that people were already doing here in Portugal that got us on this stage tonight, got these questions going, have us talking across the Atlantic Ocean, is what made possible that amazing demonstration that went down my street, Avenida Almirante. That, in other words, the demonstration was a moment in time, but it was the consolidation and the expression of a lot of other moments that already had been happening, whether SOS Racismo, other organizations, Plataforma Ghetto, you name it. All of those things add to the possibility of that money. Plus, I will also add, and I want to shine some light in direction of Cristina Roldão, of the research that people have been doing, like hers, that shows that there has been Black movement in this country a very long time, like from the 19th century and before. That it's not that Black movement just started last week or started last month or started when Mamadou Ba came to town. That it's here and it has waves, rises, falls, but every period is distinctive and there are possibilities. And the horizon of possibilities, the world that we want, is already, I think, being made in this work, even if the mainstream media does not respond, even if one has to fight one's way into the halls of the legislature to get a hearing. The work not only reproduces a certain kind of necessity, but it also spreads consciousness. And this is what I learned going to the occasional universities that Plataforma Ghetto has organized in Cova da Moura over the years. That the consciousness and revolution are constantly being made by all kinds of people, not only people like me or Christina, who are professors and researchers, but people who have every imaginable kind of job, and many people who don't have jobs, who are constantly making the world anew. And that is abolition as life in rehearsal that I'm thinking about and talking about. And it's absolutely essential, in my view, for us to do what we're doing tonight, and that is have the debate, have the discussion, and be international at all times, because that's the only way we save ourselves, is by being international. As soon as we retreat to the national, as is happening in the US upcoming election, the hope becomes dampened down to, can we get a prosecutor and another person who proposed a good deal of the legislation of the laws that made the prison industrial complex to save the United States from Donald Trump. That's who's going to save the United States from Donald Trump. Meanwhile, I get email and notes from my comrades throughout the United States who are talking about how much terror is happening on the streets all day, every day. So while on the one hand we hear about the many demonstrations and other shows
of refusal and resistance and disgust at the killings of people like George Floyd and Tony McDade and Breonna Taylor. But we also know that in all kinds of communities of people of color and poor people who might vote against Donald Trump, there are people with guns driving through those streets with big flags on their trucks that say, Trump, make America great again, frightening people from going to the polls. So that also is happening. So it's not like things got better over there, they got different over there. And it's through international solidarity, in my view, that we can continue to make the world we want, because it is the world we need. Uau! Uau! Bom, estamos a chegar ao fim deste debate. Eu quero voltar a agradecer a Jamila por ter aceito o nosso convite e ter partilhado connosco as suas reflexões e ajudado a construir essa ponte que a Ruti falava. Também quero agradecer outra vez a Ruti por ter estado sempre presente e continuar presente connosco. E nós vamos continuar presente porque, como se diz aqui no filme, no escuridão se vê a vida e na vida se vê a luta. E nós estamos em luta. Muito obrigado.